voltar porque eu vi que não salvou acho, que praticamente nada. Vou apresentar o projeto de novo. A gente tem o Cinema em Movimento, o Circuito Universitário. A gente tem as sessões de cinema e também tem as lives. A fim também dá a oportunidade de quem não acessa o espaço da academia, as universidades, está assistindo um debate, está assistindo um filme. Isso para a gente também é importante. Então, a live de hoje é sobre Para Onde Vão as Feiticeiras. E a gente tem como convidada debatedora a Glaucia Soares. Lembrando que esse projeto também é patrocinado pela Petrobras, pelo MINC e pelo governo federal, que dá essa amplitude aí da gente poder estar levando para todo o Brasil, todos os estados, esse ano retrasado, nos outros anos tiveram o Cinema em Movimento. Então, Glaucia, por favor, você presente para a gente. Oi, gente, boa tarde. Bom, como Pamela falou, me chamo Glaucia Soares, eu falo aqui da cidade de São Sebastião, que fica em Brasília, e eu vou entrar diretamente no assunto do filme, né? Assim, é um filme que já me chama muita atenção por conta do título, né? Assim, esse lugar da feitiçaria, das borboletas, esse lugar de várias camadas, que é um filme dentro do filme, né, Pamela? Quando eu assisti, eu acho que foi o primeiro. Eu falei, é um filme? Eu falei, não, eles estão fazendo um filme. E aí eu fui entender. E o que me chama muita atenção, assim, por conta de entender essa ficcionalidade dentro do audiovisual, de entender a verdade dita também através da arte, né? E de entender essas várias camadas assim. Então, o filme, ele abre já assim com uma dedicatória que eu até anotei aqui, é a divindade da sabedoria, né? Eu não sei pronunciar direito, Telazol, Teótli, sei lá, uma coisa assim. Mas é a diversidade, saudando essa divindade que é sobre a diversidade e a sabedoria, né? Então, assim, é um filme que traz na temática ali várias questões de raça, de gênero, de classe, e aí a forma como eles denunciam. Para mim não é nenhuma assim, vamos brincar de fazer arte, mas para mim como e eles usam várias vezes, eles e elas, né? Várias vezes essa terminologia assim de protestar, né? Então para mim o filme ele vem nessa coluna vertebral assim de um protesto e um soco no estômago assim, com bastante constância, de entender também que, por exemplo, a gente tem no elenco, gente, a Erika Hilton. E a Erika Hilton é uma mulher, né, hoje em dia todo mundo sabe, tá aí na política, tá aí falando muito bem, tá aí emancipando a gente de várias formas, né? Então, o filme também aborda essa questão da didática, né, nesse sentido de explicar mesmo, que eu acho que até pra gente, comunidade LGBT, muitas vezes assim, é complexo a forma de entender os termos, as terminologias, aonde usar, e que isso também não é algo criado pela gente, né? Tem uma das pessoas que falam no filme que são atores e, e penso que quem está orquestrando tudo ali em tempo real, que é um personagem, uma pessoa trans, interpretando o seu próprio papel. Que aí eu falo, interpretando essa caixinha que foi criada, né? Do que ser uma pessoa trans, uma pessoa travesti, né? E que vem ali o filme arrematando também com Judith Butler, que traz essa questão, que os intelectuais que pensam, que estudam sobre o tema, né, conseguem debater ali. E que para mim que grita muito assim, porque eu estou trazendo para vocês essas várias camadas, mas aí tem as pessoas indígenas que aparecem no filme e que a gente fala, nossa, a gente assim tá tão craquelado, tão quebrado, tão em cadência que a gente não fala de uma forma coletiva. A gente tem que falar decupando caixinhas, né? Então, tem a caixinha dos indígenas, tem a caixinha dos negros, tem a caixinha dos LGBTs. E aí Judith Butler acho que fecha bem quando ela diz que a gente precisa unir essas alianças, que a gente precisa unir essas forças e ir junto, né? Entendendo a diversidade, entendendo a singularidade de cada corpo e corpo que está ali presente, mas sem craquelar tanto, sem colocar tanto em caixinha. Então, assim, o filme ele me impacta de uma maneira muito pessoal, por eu ser uma mulher negra, me autodeclarar e ter consciência da minha racialidade, e ser uma pessoa também que ocupa uma dessas letrinhas aí, né? LGBT, eu sou uma pessoa que me considera sapatona,
Então, assim, como que ele explica, como que ele é didático e como que ele usa as ferramentas da arte, né, da música, da encenação, que ele traz o público ali também como autor, né, e como co-criador daquilo que eles estão fazendo. E o que me chama muita atenção é essa questão, assim, de esses corpos, quando a gente lê nas literaturas, eles já estão num modo vulnerável. E eles se colocam em vulnerabilidade, né? Então, assim, ir para a rua, debater o tema, sofrer certas violências que o filme também não faz questão de esconder, acho que sim, de mostrar como que eles são vistos, né? E elas são vistas ali dentro desse público que eles escolhem ali o recorte de São Paulo, um lugar de trânsito, né, dessa grande marginalidade que se tem no meio da rua. Então você vai encontrar ali com moradores de rua, com pessoas que todo tipo de pessoa. E o que me chama a atenção é que a figura branca é a figura que violenta assim de forma mais direta, né? Assim que as outras pessoas estando também vulneráveis, elas têm uma empatia, né? Assim, elas conseguem dialogar, elas conseguem dizer que não somos de igual para igual. Eu prestei muita atenção nas mulheres negras, né? E a forma como elas falavam, não, tudo bem, a gente, né, tá falando da gente também, né? Então tudo bem fazer aqui. E quando a única mulher branca que aparece, aparece mandando eles, né, ir para casa de chapéu, não sei o quê, e aquela falta de elegância toda, assim. Então a gente entende que, assim, o quanto que é um desserviço ainda a gente está falando de um único lugar da história, né? Desse lugar eurocentrado, desse lugar epistêmico, né? Desse lugar que ele conta apenas uma única vertente do que pode ser mundo, né? E que o protesto do filme é dizendo, não, existem várias subjetividades, existem vários corpos ali para serem colocados. E que para isso a gente precisa entender também qual é o ponto de partida desses corpos, né? E aí tem um embate assim que Erika Hilton traz, maravilhoso, assim, eu sou fã, que ela fala, não, eu estou falando para uma pessoa branca, né? E aí a outra pessoa fala assim, não, mas assim, tem afeto, né? Essa pessoa branca, eu tenho afeto, é aliada, não sei o quê. Ela fala, sim, mas ainda assim é uma pessoa branca, a gente não pode ignorar esse marcador. Assim como a gente entende que a gente precisa falar de uma negritude, a gente também tem que racializar a branquitude, né? Então, falar se é uma pessoa branca que está sentada, ele é um homem branco, cis, um homem trans, cis, assim, assim, assim. Então, acho que entender isso traz uma didática e um estudo muito forte para além de sentir a arte, né? Para além de entender que a arte ainda é um viés que a gente consegue utilizar como ferramenta de emancipação, como ferramenta de estudo para que as pessoas desavisadas não possam dizer que não tem caminho, né? De aprender alguma coisa, né? E aí o filme, ele tá aí para isso, assim. E é muito lindo quando a gente vê que também, apesar de ser um lugar de protesto, também é um lugar de dor e transformação, né? Tanto no aspecto social, como nesse aspecto pessoal mesmo, assim, de cada personagem. Eu, como preparadora, não consegui definir nesse filme uma categoria, dizer, não, aqui agora eles estão atuando, né? Elas estão atuando. Aqui agora elas estão falando o que, que elas pensam. Não, acho que foi uma nuance e uma cadência tão bem emaranhada e tão bem bolada que realidade ficção, uma ficção não ficção, acho que é isso, é mais um protesto. Eu quase falo, né, esse filme é um documentário, assim, ele é outra coisa, né? Que não um filme, mas a gente também tem essa tendência de querer categorizar e organizar tudo, então é só um filme. Vou dizer, vou deixar assim, como elas mesmas colocaram lá. Então, para mim, assim, eu tenho várias análises, Pamela, sobre esse filme e várias questões, assim, de tentar entender mundo, né, a partir das temáticas que são abordadas. E aí, é muito pano para manga. Sim, sim. Você trouxe vários pontos também, e o filme traz vários pontos, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção no começo, sendo uma pessoa do teatro, e você também, assim, que ser uma pessoa das artes, é que acho que uma das pessoas
falam assim, ah, isso aqui não é teatro experimental, alguma coisa assim, isso aqui não é teatro, é falar alguma coisa. Mas engraçado que como eles escolheram filmar na rua e ter o público como uma plateia, né, como pessoas também, um espectador ativo, porque o público entra em alguns momentos e contribui com aquela gravação, contribui com aquela performance, para o público que está ali no ao vivo, para eles deve ter sido algum tipo de teatro, né? Algum tipo de performance, assim, falando a grosso modo. E para a gente já chegou no material de audiovisual. Então, na verdade, eles fizeram dois trabalhos, né? Pensando assim no meio artístico. Eles fizeram ali uma performance ao vivo e quem estava ali brincava enquanto espectador, enquanto público, enquanto pessoa participante também daquele produto final. E a gente que só assistiu, cada uma de suas casas, viu como um produto audiovisual. Então, assim, em forma de protesto, em forma de lugar de fala, em forma de arte, eles fizeram dois produtos, né? Se a gente for pensar. Porque foi ao vivo ali para aquela galera que sentiu vontade, que botou um acessório, foi lá e falou naquele momento muito, muito engraçado e muito bom, que as pessoas foram lá, se vestiram de alguma coisa, se caracterizaram, né? Puxando para nossa linguagem, e foram lá e deram o seu recado. Foram lá e fizeram parte desse documento. E a gente já assiste o produto pronto. Então eu acho que eles afirmam que é um filme, que é um documentário, mas também eu acho que entra muito esse lado da performance, da arte em si, de quem está ali vivenciando, né? Ah, com certeza. E eu penso assim, é aquilo que eu coloquei. Eu acho que a gente tem aprendido também na escola, na academia, esse lugar de categorizar tudo, assim. Então, quando eu assisti essa cena ali da rua e dos adereços, eu falei, não, isso é muito uma estética de Augusto Boal, né? E aí, para quem não sabe quem é Augusto Boal, gente, Augusto Boal foi uma pessoa que aprendeu muito a questão das artes com Abdias Nascimento, né? Onde ele entende essa arte a partir de fórum, a partir de performances, a partir dessa estética que o filme mesmo aborda, de trazer pessoas que estão na rua, que não tem nenhuma conexão com o teatro, com o audiovisual, e que elas acabam participando da cena, né? Se tornando autores daquela cena ali. Então, entender isso assim para dentro da academia e para fora dela é muito interessante, assim, porque fora é isso, você é uma pessoa anônima que está anônima em aspas, né? Esse negócio de anônimo é complexo para minha cabeça, mas assim, essa pessoa que está em trânsito ali passando e que de alguma forma você vai participar daquele momento, e quando você pensa numa perspectiva de dentro da academia, você fala, é muito um teatro fórum gravado, né? Assim, e aí como que essas estéticas acabam se mesclando e se misturando também. E, nossa, assim, colocar essa corpa para jogo, né? Assim, imagina, eu falo, são pessoas que, infelizmente, sofrem violências com muita recorrência. O tempo todo elas estão ali sendo violentadas, essa é a palavra, né? E que elas se colocaram nesse desafio dentro do filme. Assim, não, a gente também está disposta a entender isso, mas no sentido de fazer protesto, no sentido de discutir, de pesquisar, que eu acho que elas conseguem criar uma teia, assim, um emaranhado de coisas para se discutir aquelas coisas, aquelas temáticas, assim. E ali no momento em que você está fazendo arte, que eu também tenho essa questão, assim, que eu fico me perguntando, né? Até que ponto nós, pessoas pretas, LGBT, indígenas, vamos ter que estar fazendo arte para protestar, né? Para poder lutar, para poder dizer que esse lugar também é nosso, que a gente também canta, que a gente também é leve, que a gente também faz poesia, assim, eu falo até quando, né? Assim, porque a gente tem lei, a gente tem legislação, a gente tem os direitos humanos, a gente tem ativista, né, que pensa e que tá lutando e que a gente também está fazendo esse movimento, mas assim, que a violência ela é tão estupenda, né, por conta de manter-se em um lugar só. Eu sempre brinco, né? A gente não quer que a branquitude
e a branquidade pare de existir. Não é isso que nós queremos, senão a gente estaria reproduzindo o mesmo papel que essas pessoas reproduzem. O que a gente quer é que isso equalize, né? Que a gente também possa contar nossas histórias, que a gente também possa contar nossas nuances de tecnologia, de inteligência, de educação, porque a gente eu digo indígenas, pessoas pretas, pessoas LGBTs, a gente tem muita coisa, né? A gente é gente, né? Assim, nesse sentido. E aí eu fico me perguntando assim, também o preço que vale quando você se coloca de primeiro na linha de frente, sabe, assim, e aí de sofrer todas aquelas agressões, e aí você vê uma mulher preta indo em frente mesmo ali, debatendo de frente, e o tanto que as pessoas não estão nem aí para quem é aquela voz, quem é aquele corpo, elas só querem fazer mais e mais, né, trazer mais e mais essa questão da violência, assim. E quando o filme mescla com alguns documentários e algumas cenas que são muito fortes, assim, teve uma hora que eu falei, nossa, assim, é que dentro da história eles vão fazendo alguns recortes de documentários, né? E trazendo ali mesmo questão das travestis, quando teve o protesto lá de uma travesti que foi falar sobre a existência dela, né, no carro de som e tal. E aí, como que a história ela não tem fim, né? Ela parece que ela vem reproduzindo, assim, ela fica nessa onda de reprodução, e o que é muito triste, né? Porque a gente fala, eu mesmo, enquanto mulher negra, eu penso, eu quero contar uma história que não seja reivindicando nada, assim, só que ela seja bonita, só que ela seja interessante, que ela seja leve, e aí ainda a gente não pode fazer isso, né? A gente tudo que tem que fazer é tentar existir, né? Tentar resistir, né? E aí parece mais assim que a gente fica num looping de discursos prontos, né? Que a gente não sai daquilo, mas infelizmente ainda é necessário estar repetindo a mesma história para que a gente desmantele essa questão eurocêntrica, essa questão da branquitude, né? De ter só um viés, só uma contação de história, só um caminho, né? E aí o filme ele é impactante. Outra coisa, Pamela, que me chama bastante atenção é os termos que as travestis usam na rua, né? Então, eu até anotei o Paju, Amapoa, aí elas falam, vai fazer seu pajubá, que são termos que, assim, a gente está tão distante e que elas falam assim, a gente criou os nossos próprios termos, os nossos próprios códigos, que é para a gente poder se comunicar no meio do violentador, né? Ali tem uma delas que explica bem sobre isso, que aí ela vai falando desses termos, né? Vai fazer sua quenda, seu pajubá, não sei o quê. E aí ela fala, esse é o termo que a gente consegue conversar, se comunicar sem que o violentador entenda e que a gente fala, você está correndo perigo, sai daí. E que eu achei assim de uma genialidade, porque aqui em diáspora a gente entende isso na linguagem talvez iorubá, né? Assim, quando os nossos griots, os nossos mais velhos falam em outras línguas, também se comunicando numa língua que o violentador não conhece. E assim eles foram criando estratégia de sobrevivência, né? E de existência mesmo ali. E que eu falo que grande tecnologia. E entender que as travestis também têm as suas terminologias. É bom por esse viés de entender que elas criam estratégias de sobrevivência, mas é ruim que ainda precise criar para poder não serem violentadas, né? Então a gente fica também nessa dualidade o tempo inteiro, assim, do bom e do ruim, do bem e do mal, e que eu falo, gente, bastasse existir, né? Assim, a gente só quer existir em essência, né? Da forma que a gente é, do jeito que a gente é, e o filme ele traz essas intersecções, assim, esses cruzamentos de, no final das contas é isso, cara, deixa cada um com a sua singularidade, né? Assim, dentro desse coletivo, dessa infinitude, a gente vai ser pleno, todo mundo, assim. Agora, esse incômodo dessa única história acaba desmantelando em efeito dominó, né? E o que é horrível, assim. Mas que bom que a arte ainda está aí.
E eu tenho muita fé na arte, que eu falo, é através dela que a gente está também avançando, também emancipando, também trazendo conhecimento, porque, por exemplo, eu sou uma pesquisadora, mas esse lugar de entender as questões LGBTs ainda pouco me apetece. E aí, quando tem um filme desse bem didático, assim, eu falo, nossa, imagina minha mãe assistindo e ela também vai entender. E isso é muito bom. E aquilo que você falou, tá na rua e tá em casa, né? Tá na rua enquanto uma performance e tá em casa para um monte de gente que basta acessar o link ali e assistir o filme que vai entender e vai sentir muitas nuances daquilo ali, principalmente quando se refere às temáticas que o filme está abordando, né? Que é de pessoas pretas, pessoas indígenas. Assim, os indígenas ficam ali sentados, né? E você vê o trânsito, parece que não tem ninguém ali. Aí você fala, gente, as pessoas não, elas não se importam, né? Elas não estão, não tá nem aí, assim, pelo que tá acontecendo, pelo que elas estão vendo. Aí tem, eu me diverti no sentido perigoso, porque tem a cena dos pastor lá, que eu achei assim tão absurdo. Eu falei, nossa, é aquilo que elas foram abordando o tempo inteiro no filme. Elas paradas, sem fazer nada, apenas respirando, ela já é um motivo, né? Eu falo, esses corpos eles já são violentados simplesmente pela existência deles, assim. Então, como que é que a gente também ainda tá caminhando em passo muito lento, muito prematuro, né? Assim, quanto que a gente precisa avançar ainda para quebrar, principalmente essas polaridades, assim como a religião, como esses lugares que tem força de fala, né? Porque tem o nosso lugar de fala, mas tem um lugar que ele fala tão alto e tão berrante que acaba embaçando a nossa voz e fica só essa única voz gritando pro além, assim, porque nem chega na maioria das pessoas, né? Como nós. Enfim. Sim, você falou uma coisa atrás que é sobre querer fazer algo e arte leve, uma história bonita, uma história tranquila. E eu fico pensando também enquanto atriz, enquanto pessoa que se aparecer um audiovisual eu faço, mas eu penso mais no teatro mesmo como forma de transformação social. Acredito muito no teatro político, a partir do teatro épico também, mas eu fico pensando no que eu quero dizer, no que eu quero falar, né? E eu tenho só um solo, que também não é muito grande, é uma cena pequena, curta, que eu, quando fui escrever, eu queria muito escrever sobre uma história de amor, queria muito escrever sobre algo leve, tranquilo, mas quando eu comecei, isso foi na pandemia. Foi o único tempo que eu tive, assim, tempo para poder fazer algo só para mim, assim, porque eu gosto muito do coletivo, acredito também muito no coletivo. E aí fui fazer, falei, cara, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí quando eu comecei a escrever, eu falei, não, eu tenho que escrever sobre mim, eu tenho que escrever sobre o que me atravessa, porque a gente vive tanto isso, a gente vive isso todos os dias, ou de uma forma positiva, de memórias, de construções afetuosas importantes, ou a gente vive, infelizmente, de uma forma bruta, de uma forma agressiva, de uma forma que atravessa a gente, não de uma forma positiva. E aí eu escrevendo, aí comecei a falar de mim desde o nascimento, e aí eu passo por ser uma mulher preta, eu passo por ser uma mulher candomblessista, eu passo por ser uma mulher bissexual, eu passo por ser várias coisas, e aí quando eu vejo, eu estou, de certa forma, falando de tudo isso. E eu tentei falar de uma forma positiva, mas nem sempre a gente consegue falar de uma forma positiva, de uma forma linda, de uma forma leve, porque a sociedade não deixa. Simplesmente a gente é atravessado todos os dias por tantas coisas que a gente não consegue falar de outra coisa a não ser isso. Porque a única forma também, para mim, a arte, como para outras pessoas, acredito também que possa ser para você, é uma forma também de escape, é uma forma também de organizar a ideia e colocar a cabeça no lugar e não sucumbir, porque senão realmente a nossa persistência, a nossa resistência, uma hora ela vai arrebentar, a gente não aguenta, né? A gente não consegue aguentar. Então eu acho que a arte também vem pra gente, enquanto pessoas que tá nessas camadas, porque são várias caixinhas, entre aspas, né? Na verdade são várias camadas que a gente vai
sendo aterrado por isso, né? A gente vai sendo aterrado, a gente vai sendo aterrado, e a gente está sempre tentando sair desse grande oceano que é assim, cada dia enche um pouquinho, assim. Cada dia vem alguém e joga uma quantidade de água na gente, né? Uma quantidade de terra que a gente não consegue nadar. A gente tá sempre tentando não morrer afogado, assim. Isso me bateu, você falando, me bateu muito forte, porque é isso, assim. Eu acho que é uma tentativa de existência de não se afogar e não ser aterrado todos os dias. Então, por isso que às vezes, realmente, a gente está nesse discurso sempre. Porque é uma forma também de dar uma boiada no oceano, assim, é uma forma de dar uma respirada para conseguir continuar. Sim. E sabe uma coisa, ô Pamela, que eu fico pensando, a gente também, enquanto negritude, a gente sempre fala partindo das nossas, das violações que a gente sofre, né? Eu acho assim que quando a gente começa também a mudar um pouco esse dispositivo e ir para o lado ali, falando da branquitude e do que ela faz, talvez assim também seja uma outra estratégia para a gente tentar mostrar socialmente por que a gente fala tanto que essas pessoas violam a gente, né? E por que a gente demarca tanto essa questão de ser branco ou de ser negro? Né? Porque no mundo ideal, eu acredito que isso não deveria existir. A gente não deveria estar discutindo, você é branco, você é preto. Eu acho que isso no mundo ideal não deveria acontecer. No entanto, a gente não vive um mundo ideal para a gente. Então, assim, é o que você fala, a gente tenta trazer leveza e doçura e não sei o quê, mas isso nos atravessa de tal forma que espreme a gente, né? E aí eu acho que não é nesse sentido do que falta dizer. Eu acho que é no sentido assim, do que dói, né? Dói tanto que eu preciso expurgar para a escrita, eu preciso expurgar para a arte, eu preciso expurgar para a música. E quando a gente vê isso, isso é tão repetitivo, né? Quando a gente vai ouvir Nina Simone, quando a gente vai ouvir Michael Jackson, quando a gente vai ouvir as nossas pretitudes aí fazendo arte, eles estão dizendo a mesma coisa. Eles estão dizendo sobre esse amor que nos chega por conta dessa cor, eles estão dizendo sobre essas violações que acontecem por conta dessa cor, e a gente sabe que esse negócio de cor não foi a gente que inventou, né? Não foi o indígena não tá pensando nisso, e tem uma cena muito forte no filme que para mim assim, me impacta demais também, que é quando a indígena tá explicando o que de fato eles querem lá, e ela falou, a gente está aqui no centro da terra e a sociedade está aqui. A gente quer plantar, a gente veio da terra, a gente quer plantar, a gente quer morar, a gente tem sangue nosso aqui. E os grileiros estão lá na modéstia, sabe? Dizendo, não, a gente quer também resolver tudo numa boa, mas essa terra é nossa. E aí você fala, gente, como é audacioso, né? Assim, como é violentador essa fala, assim, que eu, enquanto espectadora, nesse sentido, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei trêmula, eu falei, nossa, a vontade de ir para cima é muito grande. E aí surge esse mito, né, de que a gente é animalesco, é violentadora, por conta que a gente reage assim, mas a violência ela é tão profunda, ela é tão extrema, que você fala, cara, às vezes mesmo só um bandão, assim, para parar aquela pessoa, para dizer para ela, chega, tá bom, porque assim, eles conseguem germinar esses vermes, assim, né, na nossa existência. Enfim, Nossa, e é claro, né, assim, porque, cara, eles querem plantar, eles querem dar continuidade à terra. E eles, as pessoas brancas, as pessoas, os grileiros, é, eles querem acabar, literalmente, assim. Você vê, né, literalmente, como uma terra indígena às vezes fica só na terra, né? Como ela fica pelada, como ela pelada. fica desmatada. Porque eles vão lá e tiram, 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 sem nenhuma preocupação, acho que essa é a palavra, sem nenhum medo daquilo realmente acabar. Tanto que a gente está tentando aí adiar o fim do mundo, né? Tanto que a gente está tentando adiar o fim de países que realmente estão sendo destruídos pelas indústrias e pelas condições climáticas. Então, assim, é muito nítido, assim, é muito
você vê ali os dois lados e isso é ignorado até hoje, vai ser ignorado até semana que vem, vai ser ignorado até o ano que vem, porque essa melhora e essa transformação não vai acontecer nem tão cedo enquanto a gente não tiver, não sei, eu não sei eu tenho medo de pensar o que precisa acontecer para realmente os povos originários e realmente a natureza ser respeitada. O que eu fico pensando, assim, que é quando você observa a vida, sabe, assim, a vida e o seu processo mesmo, assim, de existência, você fala, cara, você coloca um cimento, vai fazer uma calçada, você cobre aquela calçada. Dá uma chuva, aquela calçada se racha todinha. Eu tô falando isso que aconteceu aqui na esquina da casa onde eu moro. E aí que nasceu um pé de abóbora. E eu falo, gente, contra a natureza, ninguém vai. Ninguém vai, seja ele branco, preto, azul, verde, ninguém vai. Então, assim, que burrice, né? Que burrice humanitária, que eu digo assim, dessas grandes operações desse povo bilionário, desse povo cheio de grana. Que burrice a deles de achar que o dinheiro deles vai fazer com que eles permaneçam vivos e cheios de poder. Porque é por isso que a gente está inundando, é por isso que está tendo enchente, é por isso que está tendo várias queimadas, por conta que eles estão destruindo aquilo que é a existência do mundo, né? Eles estão mexendo com a terra. E aí tem um indígena que ele fala, tem muito pouco indígena para salvar o mundo inteiro, né? E tem muita terra, ele quer dizer assim, tem muita gente brigando pelaquela terra que nem é deles, assim, sabe? Que ele fala, a gente não quer que vocês saiam daí, a gente quer estar também. Isso para mim é de uma grandeza, assim, e quando você ouve essas pessoas conversando, você fala, cara, é, é, é sobre boniteza, sabe? É sobre ética, é sobre caráter, é sobre aquilo que eu digo enquanto humanidade, que a gente acha bonito, que a gente julga bonito. O belo, para mim, é quando eu ouço essas pessoas indígenas dizer: a gente é coletivo, a gente não está lutando aqui porque eu quero, porque ela quer. A gente está lutando porque é para um bem maior, é para todo mundo. E aí vocês estão dizendo que não, assim, e sempre, assim, Pamela, eu sempre falo, né? Nem todo branco, mas sempre um branco, né? Então, se é sempre eles, eu acho que a gente precisa nomear mesmo, assim, quando a Erika Hilton fala, não, tem que dizer para a coleguinha branca, mesmo que você tenha afeto por ela, que ela, a população dela, a cor dela, tem o poder que se ela fala, todo mundo cala, ela que dá a ordem que isso está errado, a gente precisa dizer que a culpa é dela, sim. Então não tem esse meio termo, não tem jeito de falar. E eu acho que a gente peca muitas vezes por isso, porque a gente caiu nessa armadilha que eles falam que a gente é violento, que a gente é agressivo, mas que a gente tá, enquanto a gente está tentando dizer a verdade, despir a mentira deles. E aí, assim, quando você vai despiar a mentira do outro, você está sendo violento. Mas o que eles fazem não é violência, então fica nessa interrogação e que a Erika Hilton expõe muito bem, né? Que ela diz, não, é preciso dizer sim, é preciso apontar o dedo na cara e mostrar, por mais que você tenha afeto por eles. E ela Assim, fala, e eles têm essa... inclusive, se ela se ofender, o erro ainda Tá está ao dobro, né? O nela. erro ainda está aí. Sim. E é o problema dela se ela se ofender, ela que lide com isso, né? E assim, eu compacto muito desse tipo de pensamento, sabe? Eu falo, não, tem que chegar e tem que dar o recado mesmo. E assim, doa quem doer, quem tá com suas dores aí que se resolva. Mas assim, é preciso a gente dizer e é preciso a gente dizer junto com os nossos pares, né? Porque eu penso assim, se aquele filme fosse um monólogo, fosse uma pessoa só, ele não teria a força que tem aquele bonde todo debatendo e discutindo sobre, sabe, as temáticas levantadas. Então, assim, é isso, com quem você está fazendo a sua aliança, como segurar na mão e dizer assim, vamos caminhar junto mesmo, assim, vai ser muito perverso e muito difícil, mas não é impossível, né? Quando a gente vê uma obra como essa, você fala, não é impossível, assim, e como que essas pessoas ainda têm seus corpos violentados, assim, né? Com tudo que a gente tem hoje, a gente tem tecnologia, é isso, assim,
Você está em São Paulo, eu estou em Brasília, a gente está se comunicando aqui, cada uma da sua sala, mas a gente está muito junto, assim. E como que a gente pode unir essas ferramentas, né? Teatro, audiovisual, para poder, didaticamente, que eu acho que também assim, é um lugar que cansa muito a nossa população, que o tempo todo a gente tem que estar contando, explicando para o branco o que ele não deve fazer, né? Explicando para a branquidade, olha, por você ser assim, e assim, eles sempre, não, mas a gente não sabe, mas essa violência ocorre também porque fulaninho. Eu escutei dentro da minha sala de aula do mestrado esses dias, porque assim, eu falo, gente, tem coisa que é assim, né? Oxalá que guia, porque Deus me livre. E a gente debatendo um assunto de racialidade, tarará, e aí teve uma criatura que virou e falou assim, não, mas a senhorinha branca, ela não sabe, ela age dessa forma preconceituosa porque ela também não sabe, a história não chega para. Eu falei, gente, minha gente, assim, é um absurdo, porque essa senhorinha, ela pode ter 90 anos, mas ela está vivendo hoje, o presente. E se ela está falando hoje, ela ainda pode tentar entender por vias próprias o que é ético, o que não, o que fere o direito do outro, o que não. Mas não, ela opina por ter o seu privilégio, o seu poder bastante arraigado para ela poder fazer violência, para ela poder cometer infração, né? Que eu falo isso não é nada mais que violação de direitos humanos o tempo inteiro, assim, toda hora. E aí é assustador quando você vê que a massa pensa ainda da mesma forma. E que eles ficam tentando fazer essa meia culpa de não, a gente está revendo também, a gente está lutando junto com vocês, mas na verdade eles estão ali defendendo o que é deles. Eles continuam defendendo a própria voz, o próprio grito, e o resto, a escória que se lasque, né? E aí, assim, é bastante impactante o filme. Sim. O que me mata também nessa fala que você traz é a desculpa, mas antigamente não tinha isso, né? Antigamente não se falava, esse assunto é novo. Nossa, Sim. sim, um assunto de 525 anos. Realmente ele é um assunto super novo, nossa. Super novo para quem, né? Para você que está vivo aí, não precisa se preocupar em sair na rua? Ou para você que está tranquilamente no seu ambiente familiar e que dentro do seu ambiente familiar você é super acolhido pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, pela sua cor, né? Esse discurso ele é novo para quem? Ele é novo para você que não é atingido, mas para milhares e milhares de pessoas que são atingidas uma, duas, três vezes na semana, né? Em camadas diferentes. Então, assim, esse discurso é muito complicado, que nem esses dias também eu estava numa universidade particular e aí uma pessoa estava falando sobre cotas e um rapaz falou, não, eu sou contra as cotas, entendeu? Não deveria existir. Respeito os meus amigos aí que talvez tenham uma bolsa, mas eu sou contra as cotas. E o cara era um homem branco dentro de uma universidade de audiovisual e Sim. dentro e pagando, né? Uma universidade paga. Então, assim, o que você tem para falar, cara? Você não tem para Cala a falar nada. boca, né? E Sim. aí, mas veio uma outra pessoa e falou, não, mas eu não acho, não, não. E aí, né, debateu com ele sobre isso. E eu falei, olha, eu acho que pior do que o seu achismo de achar que as cotas não deveriam existir é você pensar em quantas faculdades e quantas universidades elas garantem assistência estudantil. Acho que a gente tem que falar disso. Não falar do sistema de cotas. A gente tem que falar de como um aluno consegue se manter tanto com o auxílio da faculdade e quanto também da sua comunidade acadêmica. Porque pode ser até um pouco mais fácil entrar, mas é muito difícil se manter enquanto pessoa preta, enquanto pessoa LGBTQIA+, enquanto pessoa com deficiência, enquanto várias questões. Então, assim, acho que a gente está debatendo sobre o tema errado. E aí ele parou para refletir antes de falar Ai, de novo. que bom que ele parou, né? Que a vergonha já estava correndo atrás dele. Enfim, é sobre essas coisas assim que acontecem nas nossas vidas, né? Assim que eu fico me perguntando, eu falo até quando eles não vão entender que não é.
porque tem isso ainda, a gente é menos provido de inteligência do que eles. Eu falo, não, gente, a gente é muito inteligente, bem mais tecnológico, e para mim é isso, assim, racismo e inveja caminham junto. Eu sempre acho que o racismo ele se deu por conta de uma grande inveja, assim, né? Sobre o nosso povo, sobre tudo que a gente tem, sobre a riqueza que a gente tem, a intuição, o axé que a gente carrega, e a branquitude falou, não, eu quero também, só que eles não sabem nada. E eu falei, é sobre isso, é sobre vocês, inclusive, quererem aquilo que vocês nunca vão poder alcançar. Porque se quanto mais vocês querem aquilo que a gente tem, que eu gosto de chamar a terceira coisa, que não decifra, vocês nunca vão ter, porque vocês têm dinheiro, sério, matar, a gente vai nascer, renascer e transcender a qualidade que a gente carrega, e eles nunca vão chegar a lugar nenhum. E eu falo, tá, dentro desse processo que você apontou, né, do sistema de cotas, eu falo, gente, eles não conseguem perceber que política pública só existe por conta que o povo deles saíram na largada. Primeiro que a gente foi ter acesso bem depois que eles a estudo, a tudo, e por isso que as políticas existem para tentar equilibrar essas questões, ao invés deles pensar que essa não é um privilégio, porque a cabeça deles funciona assim, né? Se eles são privilegiados o tempo todo, então isso também seria um privilégio pra gente, né? Onde não é, onde é tipo assim, não, tentem pelo menos cumprir o seu dever de casa, cara. Pelo menos entender que vamos brigar de igual para igual, né? Vamos equalizar isso, assim. E aí eu falo, é um grande efeito dominó, assim, de violação de direitos humanos. Eu não consigo pensar em outras questões, sabe? Assim, quando a gente vai entender camada social, eu penso que se a gente não entender primeiro esse jogo, que ele chegar a ser jocoso, assim, ridículo, do que a branquitude, o que ela quer? Porque eu já me fiz essa pergunta, inclusive vou escrever um artigo sobre isso. O que a branquitude quer? Porque as coisas materiais, eu acho que eles já conseguiram uma grande parte, uma grande coisa disso aí. O que eles querem mais? Sabe, assim? Que eu penso assim, que eles matam a gente, e é por isso que a gente ocupa as estatísticas aí de genocídio, por conta que eles nunca vão ter aquilo que eles pensam que um dia vai ter. A gente nasceu poderoso. Fim. Eu falo, é isso, vocês vão tirar tudo da gente, a gente vai continuar reinando. Porque é desse lugar que a gente vem, sabe? E aí, assim, não tem mais o que eles buscarem. E para mim é isso, assim, aí quando você vai olhar também sempre existe um padrão, né, de violentador. Eu sempre falo, é o senhorzinho branco, cabelo branco e que usa óculos. Esse é o perigoso, né? Assim, onde você vê ele tá ali agindo e sendo maquiavélico. E aí o filme mostra exatamente essas figuras, né? Eu olhei e falei, nossa, só os senhorzinhos brigando lá. Essa terra é minha, que audácia! Eu penso que a audácia eles não sabem nem plantar, eles não sabem nem o tempo de colheita, de nada, eles não sabem por que, quando a lua está cheia acontece determinados fatores, porque quando a lua está minguando as pessoas agem de outra forma, sabe? Eles não entendem nada disso. Não, é É, muito assim, bizarro, né? E às vezes eu acho que chega até numa questão mental mesmo, de saúde mental, porque eles estão gravando aí, bem no começo, fala assim, Senhor, vocês têm que votar no Getúlio, vocês sim. têm que. Aí acho que a Vena fala assim, mas como assim? Ele já morreu. Cara, E traz ele o de cara volta passa pra só gente pra votar falar nele. isso. Sim. É bizarro. Olha, Pamela, eu tenho uma questão com essa coisa de patologizar, sabe? Assim, porque eu não gosto de dizer que isso é doença. Pra mim, isso é tipo assim, falta de caráter mesmo, safadeza. Sabe? Igual Sim. o povo, meus mais velhos, falam, não, isso é uma grande safadeza, falta de vergonha na cara. Porque assim, se a gente começa a patologizar essas questões, então aí todo mundo tem um laudo, sabe? Todo mundo tem. Ah, não, é porque, coitada, ela tem depressão. Não, é porque ela tem TDAH. Não, porque ela tem TOD. E eu acho que, inclusive, tira a força de quem realmente tem, sabe? De quem realmente luta contra essas questões. Não, cara, é safadeza mesmo, assim, na lata. Eu falo, gente, votar em Getúlio, o cara aparece no meio da câmera porque ele quer, porque ele passa, assim, né, de trás da câmera, Sim. só pra dizer, não, esse aqui é que é o. Cara, eu acho que ele anda
aquela revista. Eu acho que ele guarda na bolsa para alguma eventualidade, assim. Porque não é possível. É horrível, é horrível. E aí, quando você pensa atualidade, você vai pensar política e vai pensar por que que tem, né, esse cara aí do estadunidense fazendo o que ele tá fazendo, você fala, cara, é um insano como esses aí, que compactua da mesma ideia, que é isso, ele tá num parque de diversões, não sabe o que faz, ele vai tacar fogo no parquinho, sabe? E assim, dane-se quem tiver ali. Então, pra mim é isso, não é, é muito assim, safadeza mesmo, falta de caráter, sabe, assim, dessas pessoas. Inclusive para lidar com a nossa população, inclusive para pensar nessas outras camadas aí LGBT e tal. Para mim, eles olham e descartam, falam, não, um bando de lixo, e, né? Vamos jogar fora. Esse processo eugenista que ele vem mecanizado e atualizado de vários tentáculos, de várias formas, assim, mas que quando você vai olhando, você fala, a história ela só se repete. Você vive um looping, assim, né? É a mesma história contada com personagens diferentes e outro tempo. Mas é a mesma história. Eles querem fazer as mesmas coisas. Então, se a gente precisa estar também bastante atenta para essas questões, assim, sabe? Sim. Glau, você quer falar mais alguma coisa sobre o filme? Ou você quer falar um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho no audiovisual? Porque se deixar, a gente vai ficar falando até semana que vem, porque é muita coisa. Felizmente ou infelizmente, pauta não acaba, né? Assim, eu sempre penso assim, e assim, que bela iniciativa esse processo do cinema em movimento, porque eu acho que ele tem tanta essa estrutura para que a gente, o que você apontou no início da conversa, tem esse conforto de assistir em casa, entenda também o que é uma estética do audiovisual. Eu tô falando porque enquanto eu sou preparadora de elenco, né? Então pensar também como que essas corpas e esses corpos se preparam para essas tais atuações, né? E entender assim que imagina quando você pensa a palavra mesmo, cinema em movimento, e aí ele te dá um guarda-chuva muito grande, né? Nesse sentido de você tem esse cinema em casa e esse cinema que se movimenta tanto dentro da história que ele está contando, quanto na casa das pessoas. Então, essa é uma iniciativa muito legal e que também permite a gente discutir junto com intelectuais e teóricos pesquisadoras, né? E pesquisadores que estão levantando essas temáticas mesmo, criando suas pesquisas, fazendo análise, estudo de campo, para poder debater os temas que estão aí. É, e é isso, Pamela, assim, eu sou preparadora de elenco, eu sou atriz, né? Dentro desse caminho também eu sou mãe da Sofia e do Davi, que eu acho que eu tenho uma responsa muito grande por ter, não por ser mãe, mas por ter colocado duas crias no mundo, né? Ter dado vida a elas e entender. Eu geralmente me pergunto, eu falo, o que é que elas vão fazer com isso tudo? Né? Assim, e entender que dentro de casa pode ter, né? Meu filho tem 9 anos, meu filho tem 8, minha filha tem 10. E eu já discuto esses temas com eles, assim, sabe? Eu acho que a gente só precisa afinar a forma como você vai passar essa comunicação, mas que é muito importante você já ir colocando na cabeça dessas figuras o que é uma visão de mundo, por exemplo. Porque lá na frente meu filho não vai ser preconceituoso e nem minha filha é preconceituosa com ninguém, sabe? E eles vão falar, não, gente, a pessoa vive do jeito que ela escolheu viver, né? Assim, a gente não tem nada a ver com isso. Então, acho que nesse sentido, assim, eu gosto muito de afirmar por que eu decidi parir, né? Ter duas crias. E aí eu tô com um mestrado também, né, na Universidade de Brasília, que vai dizer exatamente sobre a preparação corporal afro-referenciada. Porque, mais uma vez, é aquilo que eu te falei, eu nunca iria falar de preparação corporal. Eu nunca iria falar somente disso. Por quê? Porque tem um recorte racial que me atravessa pessoalmente e socialmente. Então, dentro da minha poesia, eu tenho que trazer o demarcador raça e gênero, né, que eu estou também tentando abordar, para discutir, inclusive, essas manivelas, inclusive, como que a gente prepara esses corpos para ir para o meio da rua, por exemplo, né? Quando eu assisti o filme, eu falei, caramba, esse trabalho ele foi muito mais mental do que físico,
Porque para você fazer um filme nessa estética, você não pode simplesmente ir para a sala de ensaio, ensaiar, aí eu vou chegar na rua e vou falar assim, aí você faz isso. Não, você precisa entender um processo muito mais mental, psicológico, da sua persona, né? Enquanto você figura no mundo social, o lugar que você ocupa para poder preparar minimamente esse corpo, essa corpo para poder atuar, né? Então, minha pesquisa, ela traz um pouco disso também, assim, dessas cadências, dessas questões, e aí das pessoas que eu acho que a gente precisa referenciar quem veio antes. Então, eu tento trazer, assim, referências femininas e negras, na sua grande maioria, e é isso, eu sempre digo, eu também tenho uma amiga branca, não é por falta de afeto, mas é porque acredito que tenho que contar uma história que também caiba as pessoas indígenas, também cabe às pessoas, né, que ocupam suas negritudes, as pessoas que ocupam esses lugares de gênero, de raça e de classe, que a gente precisa demarcar isso, sim, porque é aquilo que o filme também aborda. Se tem uma caixinha para todo mundo, tem que ter a caixinha Sim. da branquidade, né? Então, assim, já que vocês organizaram, disse que ia dividir assim, então tá, então vamos. Vamos dar nome aos bois, né? Como diz minha mãe. Dê nome aos bois. Então, minha pesquisa vem dentro desse processo, assim. E eu me tornei uma pesquisadora não de início, não por escolha, mas muito por esses temas que me atravessam. Hoje é um lugar que eu decidi firmar, assim, eu falo, eu adoro discutir isso dentro da academia, acho que a academia tem, sim, esse lugar de voz, que as pessoas vão ler, que as pessoas vão precisar ler, então é preciso que assuntos como os nossos estejam lá dentro, né, para que elas possam não ter caô de dizer, mas onde está dito isso? Quem está falando? Ninguém nem assinou, né, assim, para não ter desculpinha. Então, isso me faz ser uma pesquisadora, isso me faz ser uma pessoa que gosta de ler muito, de entender que eu acho que também, assim, né, a nossa pretinhosidade precisa fazer o corre nesse sentido de ficar atenta, sabe? Como diz minha mãe, de pisar ligeiro, assim, de entender qual é o ritmo que está tendo social para que elas não fiquem para trás, né? Para que elas não tomem, né, assim, os golpes que a vida está aí armando para dar. E para mim é isso, é uma construção diária, assim, entre profissionalismo, entre ética, entre caráter, de tentar entender qual é o meu lugar, né? E eu vou partir da onde, né? Olhando para quem, que é muito um movimento sankofa, né? Que aí é nosso movimento em diáspora mesmo. A gente está aqui caminhando, mas a gente tem que olhar para trás e ver quem veio antes, que aterrou esse terreiro também para que ele ficasse melhor para a gente. E aí essa para mim é a construção, né, diária, assim, de tentar entender. E aí, por isso que eu vivo fazendo essas coisas, que eu gosto muito. É isso. Quero te dizer que depois eu quero, no finalzinho, quando eu estiver pronta, ler essa dissertação de mestrado, porque conversa muito também com minha futura pesquisa. Acho que é isso. Legal. Não tem como pensar só na identidade única, né? A gente tem que pensar no corpo, tem que pensar no que move, né? Nas águas internas e externas. Nossa, Clara, Sim, eu agradeço muito a sua participação. O Cinema em Movimento agradece muito. Para a gente é muito importante ter pessoas, pesquisadores, artistas, não artistas, pessoas que estão ali, não só aqui com a gente nessa live, mas estão nas suas vidas particulares e profissionais, pensando e discutindo esses temas que a gente sempre precisa estar em algum lugar, sempre precisa chegar no ouvido de alguém que precisa muito escutar sobre, ler sobre e assistir sobre. Então, muito obrigada pela sua participação. agradeço também o convite, Pamela, e é aquilo que eu falei, que bela iniciativa, que bom que é você, uma menina preta, né, uma mulher preta, uma pessoa preta em tela, né, aqui conversando com a gente, e que eu acho que é assim mesmo, a gente precisa fazer esse movimento que Leida Maria nos ensina, que é esse movimento espiralar, né, e aí transcendendo a nossa essência, a nossa existência, através daquilo que a gente tem como ferramenta. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e que continue vida longa ao cinema em movimento. Muito legal. Vida longa.
Exatamente. Obrigada a todo mundo que participou, que entrou, que assistiu, que não assistiu também vai poder assistir depois. Então é isso. Sim. Obrigada, Clau. Obrigada. Tchau. Beijão. Tchau. Beijão.